Tá, acho que foi. Bom, esse aqui vai ser, né, o primeiro encontro aí do grupo de estudos da obra. Agora foi. Então, esse vai ser o primeiro encontro, né, do grupo de estudos da obra de Lane aí, e isso com uma obra Imperialismo, né, fase superior do capitalismo. Esse livro aqui, tô com a edição da Expressão Popular, né, mas quem quiser, tipo, pode utilizar também a edição da Boitempo, né, são duas ótimas edições, assim, em termos de, tanto para quem já está, né, avançado aí, como quem está iniciando, né, quem não tem muita propriedade ainda das obras de Lane e tal. E eu me encaixo nisso, né? Porque, como eu falei nos encontros passados, eu nunca tinha lido, tipo, obra de Lane completa, né? Sempre foi uma parte aqui, acolá, tal. E agora que eu tô começando a, tipo, ler, né, o livro completo a partir desse grupo de estudos, né? E aí, basicamente, os encontros, né? Eles vão acontecer uma vez por mês, né? Dessa vez a gente vai utilizar, né? A gente recomendou dar uma lida na nota, né? Nas notas que tiverem, na apresentação, prefácio, enfim. E aí capítulos um e 2, né? Capítulo um que fala sobre a concentração aí da produção e, e os monopólios, né? E o capítulo 2 que fala sobre os bancos e o seu novo papel. Então, a gente vai utilizar esses dois aí no momento. No próximo encontro, lá em fevereiro, a gente vai utilizar, eu acho que 3 capítulos. Mas assim, a gente vai estar sempre nessa dinâmica de, a cada encontro, a gente ler, né, e discutir 2 ou 3 capítulos, no máximo, no máximo, no máximo. E aí, é recomendável nessas duas edições que eu falei, mas também vocês podem utilizar, por exemplo, é, a edição da Marxist, né? Que é a mais fácil, eu acho que dá para achar assim na internet, né? Esses livros da expressão popular, da Boitempo e tal, só encontrei mesmo em, em loja mesmo, né? Para comprar tal. Mas aí, caso alguém tenha aquele, né? Velho PDF perdido por aí, do caminhão caído da internet, manda lá no nosso grupo, que é importante a gente ter acesso, né? A gente tirou uma dúvida qual texto está estudando. A gente está estudando, vai começar agora, Imperialismo, fase superior do capitalismo, do Lenin. E aí, enfim, a ideia desses encontros, né, é também a gente ir revezando, né? Então, por exemplo, esse primeiro encontro, eu vou estar facilitando, né, o espaço e tal, e no próximo ser uma outra pessoa, né? Cada encontro ser uma pessoa diferente. Se possível, eu posso enviar no grupo, pois já participei de massa, massa, Raene. Manda lá, por favor, agradeço demais. Eu não encontrei de jeito nenhum. A mais fácil que eu encontrei assim foi a da Marxist. E aí, se eu não tivesse físico, tipo, ia ser complicado. Deixa eu ver se tem algo mais aqui no chat. Tá. E aí, assim, o grupo ele é composto, né, por pessoas experientes, né, ou que já tiveram algum contato com as obras de Lenin, e de gente completamente iniciante, né? Então, assim, é sempre, é sempre bom enfatizar que, tipo assim, independente do nível, né, de leitura que a gente está, a gente sempre vai ignorar alguma coisa na leitura, né? Então, assim, esse, inclusive, o elemento que vai fazer com que a gente aprenda sempre, né? É o que vai dar gás, né, às discussões daqui. Então, fiquem à vontade, assim, para trazer, independente se vocês acham que é algo básico, algo complexo, traz para a gente poder, enfim, ter o contato, né? Ter essa discussão, né? E aí, quando a gente iniciar de fato, eu pedi a vocês para dar preferência a falar pelo microfone, né? E aí só usar o chat quem não tem microfone mesmo, tal, tal, tal. Porque isso vai ajudar as pessoas que vão assistir depois, né? Que aí, quando a gente assistir depois, a gente só tem acesso a quem está falando no microfone, porque no chat
Eu não sei o que que acontece que o Google não pega a parte do chat, né? O Google Meet. E é importante quando a gente estiver na discussão falar no microfone e tal. Enfim. E aí o grupo de estudos, né? Ele é um grupo de estudos de filosofia, mas ele é aberto, né, a pessoas que não são da área da filosofia, né? Então é isso, assim, fique à vontade, tipo assim, de fazer perguntas, porque ao longo do tempo também a gente vai aprendendo assim, né, a fazer perguntas, como fazer perguntas, enfim. E, e só aprende quem faz, né? Então, muito importante assim ter essa iniciativa de ir lá fazer a pergunta mesmo, que a gente, claro, tipo assim, não tem ninguém, eu acho aqui que é especialista, né? A gente vai tentando, tipo, a partir do que a gente leu, a partir do nosso conhecimento e tal, responder as coisas, mas, enfim, possa ser que a gente não saiba tudo, 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 né? Enfim, levar isso em consideração. E, assim, essas obras de Lenin, elas são muito importantes para a nossa formação política, né? Para a nossa formação teórica, nossa formação filosófica tal. E, e principalmente, né, são obras que incentivam, né, a gente a se organizar, assim. Então, é uma parada que, infelizmente, na sociedade brasileira hoje em dia, é meio que tido como algo que a gente deva ter vergonha, né, tipo, de se organizar politicamente, tal, tal, tal. Tem até uma frase da Lélia Gonzalez, que eu não vou lembrar, assim, letra por letra, ou em que livro que tá, mas a ideia é mais ou menos assim, tipo, que é muito interessante, né, para a classe dominante, né, seja ela aqui no Brasil ou internacionalmente, que a gente não se interesse em se organizar politicamente, né, nos coletivos aí, sejam eles partidários ou não, seja de associação de bairro, enfim, é muito interessante para quem domina, né, que a gente não tem interesse nenhum de se organizar, né, e para aquelas pessoas que estão organizadas, né, que elas sintam vergonha de estar organizadas, né, porque é basicamente isso que vai garantir que, que a classe dominante se permaneça enquanto classe dominante, né. Enfim, pessoal, depois dessa introdução toda, né, eu me chamo, né, Fernando Pereira, né, sou estudante de filosofia da UNEB, né, faço parte da UJC, né, que é a União da Juventude Comunista, do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Estou aí enquanto coordenador do movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho, enfim, que é importante assim, vocês acompanharem, né, que luta pelo fim da escala 6 por 1, tal, conheçam, para que a gente tenha vida digna, né, além do trabalho, assim. Então, lutar pelas jornadas máximas, assim, 36 horas semanais. No meu caso, que sou call center, né, 30 horas semanais, se fosse para todo mundo ia ser massa, né, escala 4 por 3, por exemplo, sem reação salarial, enfim, conheço o movimento. Mas, enfim, para quem deu uma lida assim na obra, né, o Lane ali nesse primeiro capítulo, ele dá meio que já uma batida naquilo de que, ó, tem muita gente, né, que nega, né, hoje em dia, tipo, o leninismo, né, que é basicamente o marxismo da nossa época, né, tem muita gente que nega, tal, a importância, e aí seja essa importância tanto do nível acadêmico como do nível, né, para a sociedade em geral, e assim, cada vez mais fica mais evidente, assim, tipo, a necessidade, né, de se estudar as obras de Lenin e, e de ser cada vez mais, né, marxista, leninista, né? Haja visto, por exemplo, os últimos eventos, né, que aconteceram aí, que vocês acompanharam, né? Aconteceu dia 3, né? Mas tinha sido autorizado desde o dia 1º, duas operações aí, né? Tipo, uma do sequestro do presidente da Venezuela, né? O Nicolás Maduro, por parte dos Estados Unidos. E o segundo evento, pouco menos conhecido, né, pouco menos divulgado, aí seja pela mídia tradicional até pela mídia, né, dita progressista, né, o evento lá que a França tentou mais uma vez assassinar o presidente de Burkina Faso, né, o Traoré. Isso no mesmo dia, né, ambas as operações aconteceram no mesmo dia.
E aí, enfim, esses dois eventos, né, a nível internacional e outros eventos que estão acontecendo agora, né, por exemplo, os Estados Unidos iniciou um exercício militar no Paraguai, autorizado essa semana e agora. Então, o Brasil, obviamente, está em risco, né, fora outros eventos aí, né, é, de ligação direta entre os Estados Unidos atacando a soberania brasileira, né, como vocês acompanharam ao longo do ano passado, né, aquela taxação, enfim, e, e outras formas mais aí de tentar construir o Brasil a nível internacional, né, e demonstrar que quem manda é os Estados Unidos, né. Então, não faltam eventos assim para a gente abordar a questão do imperialismo, né. Não faltam eventos assim para a gente ver que é necessário sim estudar marxismo, leninismo e tal. E aí, claro, tipo assim, o marxismo ele não está restrito somente a Marx, né? Não haveria marxismo sem, por exemplo, o Engels, né? Que para mim, tipo assim, quando a gente vai comparar em termos de escrita, né? Tipo assim, eu gosto muito da escrita do Engels, para mim, entre Marx, Engels e Lenin, quem escreve melhor assim, é o Engels, né? O Marx já acha um pouco mais difícil, o Lenin, então, tipo, já acho, assim, mais difícil mesmo, assim, tem os textos dele que, tipo assim, tem parágrafos que são 3 páginas, assim, tipo, é uma parada surreal. Mas é muito bom. Recomendo ler eu mesmo assim. E aí, assim, o marxismo é uma tradição de pensamento que passa aí, né, por essas figuras, mas que não vão se limitar a elas, né? Então, passa pela Rosa Luxemburgo na Alemanha, pelo Francis Fanon na Argélia, né? Pelo Mao Tse Tung na China, pela Leila Khaled na Palestina, né? Pela Angela Davis, a Sata Shakur nos Estados Unidos, inclusive me surpreendeu agora, né? Tipo, notícias recentes aí da volta do Partido dos Panteras Negras, né? Isso volta, né? Ao público, porque o Partido dos Panteras Negras não foi extinguido, né? Ele, enfim, Ho Chi Minh. só teve uma baixa de atividades, haja visto que uma boa parte foi presa ou assassinada. Você quer falar, Alan? Não, boa tarde, galera. Você falou, foi citando os nomes aí, eu fui instigado a falar Ho Chi Minh. É isso. Sim, Ho Chi Minh no Vietnã, importante lembrar também. O Tomás Sankara, né, em Burkina Faso, a Vânia Bambirra, né, o Paulo José, o José Paulo Neto, né, o Jones Manuel aqui no Brasil, e tal, o Carlos Mariátegui, por exemplo, no Peru. Enfim, não falta gente assim a nível, né, de vários países ao redor do mundo que fazem parte dessa tradição marxista, né, da qual não morreu, né, e da qual está em pleno desenvolvimento ainda nos dias de hoje, né. E é interessante assim que cada revolução, né, que aconteceu dessa, como o Alan citou, tipo, aí o Ho Chi Minh, né, no Vietnã, o Mao na China, o próprio Lenin na Rússia, né, e outras tantas revoluções que aconteceram, né, tipo Fidel e o Che aqui no Caribe, né, enfim, cada revolução dessa, né, como diria, por exemplo, Samora Machel, é uma contribuição assim ímpar para o próprio marxismo, né? Não é somente marxismo, não é somente teoria tal, é justamente essa junção assim entre a prática e a teoria, né, que forma aí a praxis, né? E pelo menos na edição que eu vi da Boitempo, né, dessa obra Imperialismo, Passo Superior do Capitalismo, o Chiver Mesaros ele coloca o Lenin como o seguidor mais radical de Marx, né? Porque é quem vai tipo fazer quem vai ser o líder, né, da Revolução Russa tal. E um estudioso do caramba, né? O Lenin não é somente tipo um cara da prática, né? Como geralmente dentro da academia querem colocar que o Lenin fosse somente tipo assim um executor de ideias, né? Mas quando a gente vai ver, tipo assim, o Lenin ele é um formulador político e teórico, né? Eu tô aqui buscando uma obra que aqui, ó, tipo, que são os cadernos filosóficos, né? Que o Lenin escreve aí, estudando pra caramba, principalmente
o Hegel, né? Enfim, e aí enfim, o Lenin é foda, né? Mas assim, indo, né, já pro texto, assim, tipo, diretamente, né? Esse texto, ele é escrito lá em 1916, né? 1916, tipo assim, bem ali, né, na boca da Revolução Russa, né? E ele é um texto que ele está diretamente, assim, em disputa, né, com a Segunda Internacional, né? Assim, a primeira internacional, né, ela nasce basicamente, né, com Marx, com Engels lá, nessa parada de tipo, tentar juntar os comunistas, né, ali das regiões que eles viviam, né, do mundo, tal, tal, tal. E aí depois tem a segunda internacional, né? E aí essa segunda internacional, desde sua fundação lá em 1889, né, ela sempre se mostrou tipo, fortemente assim contra as guerras, né, contra o colonialismo e tal. Só que dentro dessa segunda internacional haviam elementos, né, do qual o Lenin vai bater bastante, né? Se na obra que a gente viu anteriormente ele batia bastante no Kautsky, nessa obra específica aqui, pelo menos nesses dois capítulos, né, iniciais, ele está batendo ali principalmente no Bernstein, né? No Bernstein, no tal do Van Col, que são dois elementos assim que trazem, né, uma visão positiva sobre o imperialismo, né? No último congresso assim da Segunda Internacional, né? E aí, claro, tipo, o Lenin ele vai combater, né? Isso porque, enfim, para ele é um baita de um oportunismo da Segunda Internacional, né? Da qual ele chama de Internacional Amarela, se aliar com os promotores da guerra, né? E essa disputa que o Lenin vai fazer com a Segunda Internacional é tão forte, mas tão forte, que o Lenin ele é responsável por fundar a Terceira Internacional, né? Da qual, inclusive, é muita parte da fundação, na verdade, dessa disputa, né, entre a Segunda Internacional e o Lenin, que o Ho Chi Minh, né, conhece o Lenin e escreve um texto que é maravilhoso, assim, tipo, como eu conheci o leninismo. É um texto de uma página, recomendo, assim, a todo mundo a conhecer. Basicamente, ele narra, né, como que ele ficou ciente dessa disputa, assim, contra o imperialismo, né? E ele, enfim, passa a não aderir à Segunda Internacional, né? Por óbvio, porque estava, enfim, apoiando, né, os créditos de guerra ali da Primeira Guerra Mundial, tal. E ele, enfim, passa a adotar uma visão leninista, né? Do qual se deve, né, nos países colonizados, né, lutar pela libertação nacional. E a partir daí que o Sou quer eu. falar algo, Alan? Pode Irmão, dar ali. se me permite fazer uma interferência rapidinho, irmão? Com certeza, pode dar ali. Boa tarde, pessoal. Sou Alan Oliveira, sou professor de História, sou mestrando no PPGE, já, no NEB. E eu, antes de mais nada, eu valorizo muito essa experiência que a gente está tendo. Infelizmente, eu não participei da leitura compartilhada do primeiro livro, mas Lane para mim, assim, é um personagem central na luta organizativa dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? O marxismo-leninismo, como apregou alguns defensores de que ele caiu com a queda junto com a queda da União Soviética, né? E de lá surgiram várias outras tentativas de macular o pensamento de Lenin, mas assim, o resgate do pensamento de Lenin, o que a gente costumeiramente chama de leninismo, ele é fundamental, porque eu entendo o leninismo como uma doutrina revolucionária dos trabalhadores, né, do proletariado, né, que tem alguns termos que estão caindo em desuso por conta do modismo acadêmico, né, que vem infectando não só a academia, mas o pensamento social, interpretação social, né, que acaba deixando ou relegando a importância de cânones que são, para mim, fundamentais para interpretar a realidade não só brasileira, a nacional, né? Como a gente viu aí no preâmbulo que o Fernando fez aí, falando sobre as revoluções que eclodiram no mundo todo.
e que tiveram como tese fundamental o marxismo-leninismo, né? Eu só queria falar o seguinte, irmão, assim, você fez uma boa introdução, mas do ponto de vista, assim, na verdade, assim, eram só duas questões, assim, só para a gente, né? Você fez uma introdução muito boa aí, mas, assim, em que medida, assim, a gente pode pensar que o marxismo-leninismo, diante dos acontecimentos que ocorreram assim, ele pode ser a peça fundamental para a gente discutir o que está acontecendo, né? O que está ocorrendo, né? Porque, assim, nessa parte introdutória, né, desses dois capítulos que a gente leu, esse livro é escrito contextualizado na Segunda Internacional e também da Primeira Guerra, né? Então, Lenin escreve esse livro a Kate, né? Analisando a situação que está ocorrendo naquele momento, né? Então, a tese de colonialismo, de imperialismo, ela é pulsante, né? E, em contrapartida, tem uma ideia muito equivocada de Kautsky, que também é nesse livro, né, assim como no livro que foi lido antes, né, História da Revolução, a análise que Kautsky tem é equivocada sobre a ideia de colonialismo. Né? Então, assim, eu acho que, para ser o nosso ponto de partida, podia ser a crítica que Lenin faz a Kautsky sobre essa visão equivocada que ele tem, que ele chama de cartelização, né? Eu acho que é uma ideia que ainda hoje ela impregna muito a interpretação de alguns. Eu tenho observado assim, ocorrido, principalmente a cobertura da mídia burguesa, corporativa, sobre os acontecimentos na Venezuela, os acontecimentos da guerra dos 12 dias, né? Irã, Israel, de que essa concepção de imperialismo ela é demodê, né, velho? Então, acho que, assim, que não há enfim, né? Essa concepção que deve, para algumas pessoas, ficou, né, tá coberta de. Tá mofada, né? Essa ideia de imperialismo, mas eu acho que quando a gente lê Lenin e consegue aprender o que está ocorrendo hoje, a gente consegue ver que não é uma ideia mofada, não, que ela faz todo sentido. Então, assim, eu acho que para a gente começar, eu acho que seria bom a gente discutir a Segunda Internacional, a questão que estava rolando na Segunda Internacional, e também a concepção de Kautsky, que era totalmente equivocada, né, sobre a cartelização, enfim. Massa, Alan, valeu. É, assim, muita gente, inclusive, não acha que imperialismo, quer dizer, acha, né? Muita gente acha que imperialismo não existe, né? Então, eu acho que ter essa obra, assim, a gente utilizar essa obra, ela é mesmo uma forma da gente, tipo assim, ter mais uma arma na mão, assim, pra, pô, quando alguém vier, tipo, falar, não, imperialismo não existe, essas coisas, enfim, a gente conseguir, né, ter maior segurança, né, para demonstrar como que, de fato, tipo assim, o imperialismo existe a partir de tais e tais critérios, né? Então, não é simplesmente é, uma parada de que, ah, não, imperialismo existe somente porque determinado país está invadindo outro, por exemplo. Mas se dá por outras formas também, né? E aí tem uma coisa que, inclusive, quando eu tava estudando esse texto, eu tava assim, depois que eu vim perceber, né? Que eu tive que ter um certo cuidado, porque como a gente vai dividir esse livro em encontros, para a gente não se antecipar tanto, né? Então, por exemplo, no Kautsky, o Lenin ele bate muito, tipo, assim, lá pro, eu acho que é o sétimo, a partir do sétimo, né? Ou é do oitavo, alguma coisa assim, ele começa a bater muito nas posições do Kautsky, né? Que via que o imperialismo, na verdade, seria algo positivo, né? Ó, ó que viagem. Hoje em dia a gente olha assim e fala, porra, como assim, né, velho? Mas na época da Segunda Internacional, tipo assim, a treta tava gigantesca, né? Tanto nesse sentido, como, por exemplo, também o Lenin discute também muito com
com a Rosa Luxemburgo, né? Porque até a Rosa Luxemburgo tinha uma visão assim muito, quer dizer, tinha certas posições equivocadas sobre a questão do imperialismo, né? Como se, por exemplo, é, a busca dos mercados externos, né? Que é o que faz o imperialismo, por exemplo, não fosse decorrência. É, é, Pô, eu me perdi um pouco, velho. Como é que a Rosa Luxemburgo coloca isso? Mas enfim, depois eu vou tentar trazer melhor, mas eu lembro que a Rosa Luxemburgo tem uma visão um pouco equivocada assim sobre a questão do imperialismo, né? Mas assim, é interessante a gente estudar essa obra para justamente a gente estar preparado, né, para identificar tanto quando for imperialismo, né, como a gente também, enfim, conseguir trazer para as demais pessoas assim o que é imperialismo, né? E aí, tipo assim, nesse primeiro capítulo, nesse segundo capítulo, né, a gente vai trazer alguns elementos, né, dos quais, por exemplo, óbvio que guardadas, né, as devidas proporções históricas, para a gente não cometer nenhum anacronismo e tal, a gente vai ver esses elementos, né, e tirar desses elementos, assim, o que de fato, tipo assim, aparece lá e que aparece cá, né? Porque quando a gente pega as obras do Lenin, a gente passa, né, a fazer as leituras ali e a gente fala, porra, isso aqui está muito parecido com hoje, né? Se a gente faz essa leitura e identifica isso, é porque existem elementos gerais desde lá que permanecem hoje, né? E que dá para a gente fazer essa análise, né? E, claro, sempre trazendo para a realidade brasileira, que é o nosso caso, né? O nosso caso de subdesenvolvimento tal, que até tem uma parte, assim, que o Lenin fala, né, sobre esses países subdesenvolvidos, né? Que é o nosso caso, por exemplo, que dá para a gente ir falando sobre. E Sueli, pode dar ali. Então, Fernando, acho que é interessante também pontuar que eu acho que a leitura desse livro ele vai trazer também luz para, né, para, inclusive tem algumas pessoas que acreditam que a China é imperialista, há outras pessoas que dizem que não. Então, acho que é interessante também a gente conseguir fazer essa diferenciação da atuação, né? Para quem acha que hoje a China é imperialista, como que é a atuação da China e como que é a atuação dos Estados Unidos, né? Porque, como eu falei, tem gente que coloca a China como imperialista e há outras pessoas que não, que a China não é imperialista. Acho que esse texto vai trazer também informações importantes para a gente analisar esses dois contextos. Encerro. Massa, massa. Valeu aí. E assim, o imperialismo, né, ele é identificado, né, pelo Lenin na obra dele, assim, tipo, no último quarto ali, né, do século XIX, né? Então, basicamente, assim, a gente vê que nessa obra, tipo assim, a produção, né, ela se torna social, só que assim, né, a apropriação, ela continua sendo privada, né? Só que em outro patamar agora, né? A partir daí que o Lenin passa a caracterizar como um novo estágio do capitalismo, né? Não que o Lenin seja o primeiro, inclusive, a falar sobre imperialismo, né? Como é trazido na obra, assim. Tem um tal de Hildef, né? Que ele cita, tem o próprio Bukharin. Enfim, já havia uma discussão ali sendo feita, né? Do qual o Lenin pega e se insere nela e traz novos elementos, né? Então, ele traz, por exemplo, que vai, tipo assim, tá existindo uma concentração, né, na produção, muito intensa, assim, só que essa concentração, ela não corresponde, por exemplo, à quantidade de operários, né, então a produção, ela sempre vai ser muito mais concentrada, né, embora, tipo assim, a quantidade de operários, né, vai ser, tipo, diminuta, né, ou não correspondente, né, ou seja, sempre vai ter, tipo assim, trabalhadores, né, trabalhando, tipo, excessivamente, né, tendo aquilo que o Marx vai chamar de mais-valia, né, sendo apropriado, né, pela classe burguesa. E até lembrei sobre a Rosa Luxemburgo. O que a Rosa Luxemburgo traz é sobre a questão de, por exemplo, ela meio que diz que o imperialismo acontece porque naquele país,
vamos, sei lá, Estados Unidos, naquele país, como a classe burguesa ela não consegue, tipo, explorar mais a classe trabalhadora, tipo assim, ela pega e começa a ir para fora, né, desse estado. E aí, enfim, é uma tese da qual, tipo, o Lenin não compactua, né, porque, enfim, o Lenin vai trazer que não necessariamente, né, vai se dar dessa forma, né, inclusive, tipo assim, ele coloca que o que se dá, na verdade, é que, ao mesmo tempo que a classe trabalhadora internamente no país está sendo explorada, né, é, a classe dominante vai estar a todo momento exportando, né, ou tentando exportar, tipo, seu capital. E aí eu acho que no segundo, não, é no primeiro mesmo, no primeiro capítulo, ele fala especificamente, assim, como que isso se dá a partir da, da, daquela questão alfandegária, né, de você, tipo, limitar a importação, né, e exportar cada vez mais, né. Isso, inclusive, enfim, foi basicamente o que o Trump fez, né? Tipo, essas medidas protecionistas, né? Para você conseguir explorar, não somente dentro do seu país, mas ao mesmo tempo fora, né? E aí, o que que acontece? O, o crescimento da indústria, né? E, e é notável, assim, que há um crescimento da indústria ali né? Do século XIX para cá, tal, tal, tal. E é um crescimento assim muito rápido, né? E o Lenin ele vai trazer alguns dados, né? O Lenin ele traz sempre tipo assim essa teoria, mas também traz a questão da matemática da coisa, assim. Então ele coloca, né, que está existindo ali esse crescimento, né? E ao mesmo tempo uma concentração assim da produção, né? Em empresas que vão ser cada vez maiores, né? E que vão constituir monopólios, né? E esses monopólios eles vão, enfim, abduzindo, né, as empresas que estão ali ao redor. A gente vê isso muito acontecendo assim, tipo, no nosso dia a dia, né? Tipo, chega, sei lá, um Walmart da vida no Brasil, né? Em Salvador, Bahia, tipo, chega um Walmart da vida. Ou chega, sei lá, essas empresas gigantescas como o Atacadão, Atacarejo. Tipo assim, sai quebrando o meu mundo de empresa pequena, né? De pequeno empresário e tal. E sempre com aqueles preços, né, abaixo, tal, tal, tal. Aí quando vê que quebrou uma galera, eles pegam e colocam um preço, né, mais elevado ali. Porque, Irmão, enfim, se já está monopolizado, diga, é justamente isso, velho. Eu só fazendo algumas interferências aqui, e aí eles tocam o fique barco. à vontade, A lógica é fique à justamente vontade. essa. O que Lenin acusa é que essa ideia do livre mercado é um grande embuste, né? E a lógica do Uhum, capitalismo é ele ser monopolista, pô. A lógica do capitalismo é que ele seja monopolista. E ele solapa cada vez mais sim, o que os acólitos defensores da teoria do liberalismo, de que a livre concorrência o capitalismo está assentado nas bases da livre concorrência. É mentira. A tese uhum, central, fundamental do sim, capitalismo é ele ser monopolista. E você elucidou aí, né? Como você falou aí sobre esses cartéis aí, né, uhum, de supermercado que acabam de toda sorte aí destruindo com qualquer. Porque, na verdade, a ideia é ter um domínio sobre o mercado, né? É um chegar ao dono, monopólio e né? ser só ele. Perfeito. Vai tocar. Diga só, você tá com a mão levantada? Eu acho que é de antes, ou você tá falando com o microfone mutado? Não, eu acho que é de antes, não levantei agora não. Ah, tá certo. Esqueci de Então, abaixar. assim, de boa, de boa. E aí, pô, Estados Unidos é exemplo sempre, né? Tipo assim, eles falam que não, aqui é livre, né? As empresas são livres, a concorrência é livre, que não sei o quê. Inclusive os liberais no Brasil, né? Os liberais citam sempre os Estados Unidos como exemplo, né? De liberdade econômica, tal, tal, tal. Quando na verdade o que existe, assim, é um grande protecionismo, né?
Tanto é que assim que a China passou a disputar internacionalmente, né, com os Estados Unidos, eles logo criaram tipo assim, uma série de medidas contra a China, né, tipo, meu mundo de taxação aqui, acolá, tal, para proibir, inclusive, o avanço tecnológico, né, de algum outro país, como a China, por exemplo, que venha a disputar do ponto de vista da tecnologia, né, enfim, e outras questões mais aí não somente de tecnologia, né, mas até, por exemplo, de exploração dos países dependentes, né, subdesenvolvidos, né, porque, por exemplo, é onde mais tem minério, por exemplo, né, as terras raras, né, brasileiras, e não somente brasileiras, né, mas a América Latina inteira, tipo assim, é cheio de essas paradas de terra rara, assim, de petróleo, né, tanto é que a Venezuela, se não me engano, é o maior produtor de petróleo no mundo, tipo assim, então esses ataques, eles não se dão E à ouro toa, também. né, E ouro também. A é, Venezuela é cheia de ouro, viu? pois é, então, assim, eles sempre vão colocar, né, tipo assim, uma proteção em cima da sua indústria, assim, tipo, e vão colocar elevadas tarifas, né, para justamente proteger dessa disputa, né, entre os países e tal. E aí, nas condições desse protecionismo, né, ele acontecendo assim, tipo, não é que. Até o nome é curioso, né, porque os termos, eles significam um negócio no senso comum, mas na prática política, ou até mesmo na filosofia, acontece muito isso, né? De um termo ter um significado no senso comum, quando a gente vai para a filosofia é outro, quando a gente vai para a política é outro, quando a gente vai para a ciência é outro, enfim. Esse protecionismo, na verdade, ele tem um caráter super ofensivo, assim, não é que o país está se protegendo, é que, na verdade, ele está atacando, né, outro país que ele está em disputa, e principalmente os países que não estão em condições de disputa, né, e que estão ali submetidos a- ao imperialismo, né, norte-americano, exemplo. Enfim, e aí sempre vai acontecer essas paradas nessa fase, nesse período do capitalismo, segundo Lenin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, a partir desse protecionismo, né, é que, por exemplo, esses estados aí que alcançaram essa fase imperialista, né, eles vão conseguir mais e mais mercados, né? Eles vão exportar mais e mais mercadorias, né? E ao mesmo tempo conseguir explorar não somente a classe trabalhadora em seu país, mas também a classe trabalhadora de outros países, né? E lucrar com isso. E aí, assim, esse não é um fenômeno passageiro, né? Não é um fenômeno, tipo assim, como acreditavam alguns defensores da Segunda Internacional, né? Que isso é um fenômeno, né, como falei antes, tipo, positivo, ou é um fenômeno que, tipo assim, vai passar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, tipo, não é o que se demonstrou historicamente, né? E eu acho que a tese do Lenin estava tão correta que, tanto é que hoje em dia a gente analisa que existe, né, ainda assim, esse fenômeno aí, por exemplo, dos cartéis, né, dos trusts. Se eu não me engano, trust é a mesma coisa que cartel, só que é mais voltado para o pessoal da Inglaterra, alguma coisa assim. Enfim, mas são esses cartéis, né, ou esses trusts e tal, esses monopólios que basicamente vai ser o que dá vida, né, a toda a economia assim do capitalismo, né? Então, você tem ali, por exemplo, o segundo capítulo, né, que o Lenin ele vai meio que dá um histórico, né, do surgimento dos bancos. Eu acho que, inclusive, o Lenin ele poderia ter feito isso um pouco melhorzinho, porque, tipo, enfim, ele não sei se ele vai fazer isso lá no último capítulo, porque no último capítulo ele coloca aqui, não, é sobre o lugar do imperialismo na história. Mas, enfim, eu senti uma necessidade assim, do Lenin citar historicamente o surgimento dos bancos, né? Mas ele coloca, assim, que os bancos, eles vão se alçar, né, dentro desse sistema capitalista, como
eles se colocam, né, no primeiro momento como simplesmente pessoas que vão fazer intermediação, né, entre quem está comprando e entre quem está vendendo e quem está pagando, né, se coloca como esse mediador ali. Só que na verdade, né, ao longo do tempo, os bancos eles vão também se tornar, assim como as indústrias, assim como as empresas, né, mais uma forma aí de monopólio, né? Então, é basicamente quem vai guardar ali todo o capital, né, monetário, né, do conjunto dos capitalistas, né, sejam esses capitalistas pequenos, sejam esses capitalistas grandes, e aí, tipo, a partir daí, né, eles vão se tornando também monopólios, né, a ponto de que, se antes a gente via com grande crescimento as indústrias, se antes a gente via com grande crescimento as empresas, né, a gente vê com grande crescimento, né, os bancos, né, tão forte na medida que se passou-se a configurar, né, como capital financeiro, né, o capital financeirizado e tal. Enfim, e esses bancos eles também disputam entre si, né? E aí o Lane ele traz uma série de dados assim, de tabelas e tal, como esses bancos tem, sei lá, um banco gigantesco, vamos citar, sei lá, Bradesco, né? E aí vai se colocar outros bancos pequenos, né? Que, assim, com o tempo passam a quebrar, né, por conta da existência desses bancos grandes. E esses bancos pequenos, eles são comprados, né, por esses bancos grandes e tal, permanecem com o mesmo nome, só que, na verdade, né, quem está ali por trás, né, quem está como dono daquele banco é o banco que está lá grande, né. Isso acontece com várias empresas, inclusive, né, quando a gente vai pegar, sei lá, a Unilever, né, que, inclusive, é um monopólio, assim, que, tipo, muita gente, principalmente ligada à pauta do meio ambiente, à pauta animal e tal, tenta boicotar, né, essas empresas, assim, de cosmético e tal. Só que, tipo assim, quando a gente vai ver a gama de empresas, né, que tem outro nome e que são ligadas à Unilever, tipo assim, é gigantesca, tipo, a ponto de você quase não conseguir fazer um boicote, por exemplo. Isso se dá também, né, o Lane cita ali, uma série de bancos, né, então tem vários bancos, por mais que tenha outro nome, esses bancos, eles são submetidos, né, aos bancos maiores ali que estão nessa fase já de monopólio, né. E aí, assim, o Lênin, ele coloca, se o século XIX, né, você tem essa nova fase ali se inaugurando, né, o século XX, né, que é o século do qual o Lênin faz parte ali, é o ponto, assim, de uma novíssima fase, né, para um novo capitalismo, assim, do domínio do capital, em geral, né, para o domínio do capital financeiro, né. Então, eu acho que é isso, assim, que eu trago, assim, como algumas coisas, né, alguns elementos que eu captei, assim, dessas notas, prefácio, primeiro e segundo capítulo. E aí, queria ouvir muito vocês, assim, o que que vocês leram aí e querem trazer para a gente bater um papo. É isso. Só levantar a mão aí que eu vou passando a fala. Pode ir, Alan, tá com o áudio aberto? Vai que vai, então. Rapaz, tem vários pontos aí que eu acho que a gente poderia lançar luz e, inclusive, associar com a nossa realidade, que eu acho que é o que é mais importante, né, velho? A gente ter a base teórica do marxismo-leninismo para interpretar a nossa realidade assim. Quando ele fala sobre a. Quando ele tece a crítica sobre o imperialismo, ele fala que essa. Como é que se dá esse processo de opressão nacional, né? Como é que o imperialismo atua desarticulando e oprimindo, né, os processos de dependência nacional, né? Então, assim, toda essa atuação dessas grandes nações imperialistas, elas têm como tendência
um objetivo final, na verdade, né? É impedir qualquer tipo de desenvolvimento das nações, né? Principalmente as nações de capitalismo dependente, né? No caso do Brasil, né? Nosso país mesmo tem toda a capacidade no que diz respeito à produção de bens para ser uma grande potência, né? E a gente não é porque, primeiro, pela adoção de políticas que não valorizam essa, esse poderio nacional e também porque nós somos sufocados por conta de uma pressão imperialista, né? Que age sobre nós, impedindo que a gente consiga se desenvolver, né? Não é só questão de boa vontade, né? É um processo histórico que precisa e pode ser revertido a partir de uma revolução proletária, né? Tem uma crítica que eu acho muito legal, velho, que Lenin é muito bom nas críticas, né? Ele é bastante assertivo nas críticas. O cacete que ele dá em Kautsky, que ele começa a bater no primeiro, na primeira parte, eu acho que até na parte da introdução, se não me engano. Ele também tece uma crítica bem interessante para um filósofo marxista também, italiano, que é Antonio Negri, que também vai na mesma linha, né? De ter uma visão bastante distorcida assim, do imperialismo, que ele acha que não existe imperialismo, mas que existe império, né? Assim, né? De que existe um poder global, e esse poder global, claro, incide sobre o mercado global, fazendo que cria-se o objetivo de criar um mundo sem fronteira. E assim, assim, claro, né, você fez uma ponderação bem interessante aí, Fernando, quando você falou que a gente não pode cometer anacronismo, né? E eu, como professor de história, eu tendo a concordar com você e a gente tem que se precaver a não olhar o passado com os olhos do presente, assim, mas é difícil você, naquele processo ali, você ter uma concepção assim bastante distorcida, como aqui, tanto Antônio Negri quanto Claudio que tinha sobre imperialismo. Assim, era um processo que estava se constituindo e estava tomando todas a dimensão do que seria, né? Então, eu acho que a crítica como quase todas as críticas que ele faz, assim, elas são bastante assertivas, assim. Acho muito bom o olhar que ele traz sobre a simbiose entre o banco, as indústrias, né? Essa relação que existe, né, de simbiótica mesmo, né, entre o banco e as indústrias, né, que não tem como o capitalismo, o capitalismo, não, o imperialismo que tem como um elemento fundamental, né, o monopólio financeiro, né? Então, um instrumento fundamental é o banco, né? O banco que vai fazer o que ele chama de transformar o capital inativo em capital ativo, né? A subalternização que o imperialismo na sua fase mais aguda, né, que é o imperialismo, né, impõe, né, sobre as nações que se submetem, que estão submetidas ao jugo do imperialismo, né, que é destruir qualquer tipo de concorrência. Eu estava ouvindo hoje o noticiário, e aí, assim, claro, né, não quero me distanciar do texto, mas, assim, lendo o livro de Lenin e escutando a situação atual, né, a conjuntura atual, eu estava me lembrando, assim, eu sou um pouco velho, né, então, ser velho me dá o direito e a oportunidade de ter vivenciado algumas coisas, né. Eu estava me lembrando que assim foi tocado no noticiário que eu estava ouvindo, falando sobre as posições que o governo, na época não era governo, mas que na época era oposição, que o PT tinha com relação à ALCA. Não sei se vocês, eu acho que, sei lá, se estiver vendo a minha faixa etária aí, o Acordo de Livre Comércio das Américas, que era bastante pautado no final da década de 90, início de 2000, que queria destruir, né, as barreiras comerciais no sul global, mas que era uma perspectiva imposta pelos Estados Unidos, né? E a gente vê como é que o nosso país e boa parte dos países sul-americanos se comportam, né? Eles são meros produtores de bens
de matéria-prima, né? Tem pouquíssimas indústrias do setor secundário, né? E a ideia é só fornecer matéria-prima. Imagine, naquela época, né, se tivesse sido implantado essa sanha, né, que para mim é uma sanha neocolonialista, né, de acabar com as barreiras comerciais, que não é, na verdade, acabar com as barreiras comerciais, né? É abrir totalmente a possibilidade de resistência desses países a produzir e disputar o comércio internacional igual para igual com os Estados Unidos, né? Então, assim, a leitura de Lênin e a avaliação da conjuntura é fundamental para que a gente consiga ter instrumentos para interpretar e principalmente para se organizar contra, né? Porque o que foi feito na Venezuela é uma tentativa de reproduzir todos esses ataques sobre a América Latina, né? Por exemplo, o Fernando falou aí sobre as terras raras, né? Venezuela e Brasil, na América do Sul, na América Latina, são os dois maiores países com terras raras, certo? Então, assim, eu não sei qual é a posição da maioria aqui, mas uma nação que soberana, no seu sentido assim, talvez mais amplo, para poder resistir contra esses ataques, no mínimo tem que ter condições de desenvolver tecnologia nuclear. Certo? Porque, velho, sinceramente, né? Coreia do Norte é um país que é do tamanho, sei lá, acho que a Coreia Popular que é do tamanho de São Paulo, bro. Sacou? Por que ninguém mexe com a Coreia Popular? Então, a gente, assim, nós somos um país assim que tem dimensões geográficas continentais e temos um poderio na produção de bens assim que é grandioso. A gente precisa ter a dimensão de quão importante é a gente tomar ciência de como essas experiências e a leitura de Lenin nos dá subsídios para que a gente consiga se organizar contra isso. Acho que basicamente é isso, assim, velho. Eu acho que essa ideia sobre essa simbiose dos bancos e a indústria e as empresas, elas, né, é algo que a gente tem que colocar o olhar sobre, né, e essa ideia de como o imperialismo ele é um poder global que acaba se constituindo, né, como o Lenin fala, como um mercado global sem fronteiras e acaba atacando a soberania, né? Acho que é uma discussão que Lenin coloca que a gente precisa de fato reconhecer e conseguir ter um olhar crítico sobre o que está acontecendo, né? Sim, sim. Inclusive, assim, no início da sua fala, né, você citou sobre a questão, tipo assim, o Brasil durante muito tempo foi visto pela CIA como se acontecesse assim a Revolução do Brasil, fudeu, né? Que tipo, enfim, eu acho que seria um país assim que, inclusive, tem plenas capacidades de superar, tipo, a própria China, né? Em termos de, enfim, é aqui que tem as riquezas naturais, é aqui que, enfim, a gente tem acesso ao mar, a gente tem, enfim, uma série de vantagens assim que outros países que tiveram a revolução, né, não têm tão fácil, né? Enfim, A mas China, é isso, assim, há tipo, 40 anos atrás, era menos industrializada que o Brasil. Bro. é, Não e, falo que e isso, também é, e também como a Sueli falou, né, tipo assim, a gente não pode também ter uma visão idealizada do que é a China hoje, né? E tem alguns elementos hoje em dia acontecendo, né, no nosso Brasilzão de meu Deus aí, como por exemplo o acordo que foi liberado, o acordo Brasil-Mercosul, né? Que é assim, tipo, é uma parada que submete a gente total ao imperialismo europeu, né? Que é bizarro, assim. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais, deixar vocês falarem também. Então, Pablo, eu não sei se o Pablo já está com o microfone,
Ele tinha falado que estava sem, mas fiquem à vontade aí. Pablo, Roberto, Rayane, Cleiton, a própria Sol, Gabriel. Semana que vem você tem coragem de pegar essa balsa aí, né? Pra ir comprar esse fone. Se tiver alguém falando, tá com o microfone mutado aí. Viu? Enfim, enquanto vocês vão. Olha, alguém abriu o microfone. Pode ir. Sou eu. O povo não quer falar. Então, eu vou ser sincera, não li o livro dessa vez. Já tem um tempo que eu li. E acho que assim, um dos pontos que me chamaram a atenção, inclusive, né, não lembro exatamente que parte do livro, pode ser que eu esteja falando algo que vai estar no livro lá mais para frente e tal, mas o que é importante a gente analisar também nessa questão é a questão do processo cultural, né? A produção de cultura, né? Como que ela é feita hoje em dia, que se você vai acessar qualquer streaming aí, que vai surgir né, a produção artística de que forma, né? Justamente para manipular, né? Como a gente vê a, a retratação, né? Inclusive das revoluções, né? Que aconteceram, das lutas, e Estados Unidos colocando como o protagonista, o Salvador. E, enfim, tinha uma outra coisa que eu ia falar, acho que eu acabei esquecendo. Mas vocês falaram das empresas, né? E a gente vê hoje, não só aqui no Brasil, mas que tem expandido para as outras localidades também, né? E que é uma forma também de ter um monopólio, essas lojas, né? Como que é o nome? Que tem várias, né? Inclusive o sobrinho do rapper lá foi assassinado numa dessas lojas. Esqueci o nome, mas enfim. Né, uma forma também, né, deles tomarem conta, né? E eu tenho um livro, outro livro também que eu li já tem um tempo, então não vou lembrar com detalhes, né? Mas é um livro da área de serviço social, que ele é sobre desenvolvimento de comunidade, né? Ele é um livro escrito por um assistente social, se eu não me engano. E eu lembro desse livro que ficou bastante marcado quando eu li, do quanto de coisas, né, de financiamento, né, dos Estados Unidos, né, no Brasil aconteceram muito, e justamente também vem com esse viés, né, de moldar o imaginário das pessoas, e aí, né, por isso que a gente vê hoje em dia aí muita gente utilizando, né, da bandeira dos Estados Unidos, que os Estados Unidos né, utiliza a bandeira do Brasil, mas ao mesmo tempo não deixa de utilizar também a bandeira dos Estados Unidos. Né? Então, isso, quando a gente vê isso, a pessoa é louca, a pessoa é isso, aquilo, mas é algo que já foi, que vem sendo introduzido na cabeça das pessoas há muito tempo, né? Então é isso, camaradas. Encerro minha fala. É isso, pô. Tipo, até foi aquele rapper Eduardo Tadeu, né? Que o sobrinho dele foi assassinado dentro dessa rede de mercados aí. Eu não sei se é essa Oxxo aí que tem uma prática, parece que. Enfim, foi algo recente aí que eu vi, tipo, de algum mercado que você trabalha para poder, tipo assim, comprar o que tá ali, alguma parada assim, tipo, enfim, essas bizarrices aí que as empresas estão trazendo aqui pro Brasil, né? Mas assim,
de fato, tipo, diga. Não, então, e inclusive onde ela se instala, ela praticamente quebra os comércios locais ali, né? Porque ela Uhum, vende bem abaixo do preço, tudo que inclusive, né, procura, que a gente vai encontrar no mercadinho, por exemplo, de família, vai encontrar nesse local abaixo do preço. E aí eles sim. acabam quebrando, né, o comércio local ali, aquele, né, o mercadinho de família. Então não tem como fazer concorrência, né? E vem se alastrando, eles se instalam mais de uma loja, são várias na mesma cidade, às vezes até mesmo na mesma rua. Uhum. E, e o primeiro papo dessa galera é sempre assim, tipo, quando a gente vai tentar alguma mudança para a classe trabalhadora não, que se fizer determinada mudança, sei lá, na redução da jornada de trabalho, vai quebrar a empresa, que não sei o quê. Sendo que, tipo assim, o que mais quebra a empresa é a entrada desses monopólios internacionais daqui, né? Que quebra os pequenos comerciantes e tal, e a gente sabe muito bem que esses capitalistas, tipo, eles não defendem o pequeno comerciante, senão da boca para fora, né? Porque o objetivo do capitalismo mesmo é, como a gente viu aí, né, no primeiro e no segundo capítulo, é o monopólio, assim. Então, o que eles defendem, na verdade, é o monopólio, né? Então, essas empresas pequenas, elas só servem quando, tipo assim, tá dando muito resultado, tá muito bom, e aí eles conseguem comprar, né? Porque se eles não conseguirem comprar, tipo, enfim, eles sempre vão dobrar, né? Para tentar comprar até que a pessoa, o dono ali, se renda, né? E, tipo assim, imperialismo de fato, tipo, não é somente assim, um país invadiu o outro, não sei o que e tal, mas se dá também, como você falou, né, através da cultura também, né? Enfim, tanto é que a gente tem tanto acesso, mas tanto acesso à cultura estadunidense que, tipo assim, tem gente que bota o nome do filho com o nome dos Estados Unidos, né? Nome inglês, enfim. Ou tipo assim, a produção cultural que a pessoa tem não é nem uma produção cultural produzida, né, pelo Brasil, assim, não é nem uma parada brasileira, tipo, é algo totalmente estadunidense e tal. E, enfim, isso facilita, né, a entrada, por exemplo, né, se a gente tem essa dominação se dando, né, imperialista através da cultura, ela facilita a dominação através da economia também, né? Então, por isso que, por exemplo, é tão fácil entrar um mercado desse aí que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, enfim, por conta que já há todo esse consenso, né, que o imperialismo causa, né, na sociedade daquele país, que, ó, tá tudo bem entrar uma empresa gringa aqui e só deixa, assim, tipo, e é muito através desses consensos, né, que o imperialismo deita e rola, né, tanto é que o Maduro foi pego tão fácil, né, porque já havia um consenso internacional por parte dos países assim, de, tipo, os Estados Unidos já estavam tomando ações, né, bem antes assim contra a Venezuela, a própria Europa, né, já estava tomando várias ações contra a Venezuela, né, do ponto de vista de congelar ativos, né, congelar, enfim, grana que pessoas da Venezuela tinham fora do país, enfim. E aí isso vai gerando um consenso que, ó, tudo é permitido, né? Posso invadir, sequestrar o presidente, posso invadir por terra se eu quiser, posso bombardear se eu quiser, e é isso, assim, tipo, eu acho que um dos papéis, assim, como eu falei inicialmente, né, da gente estar estudando essas obras é justamente quebrar com esse consenso, né, que existe na nossa sociedade, assim. E aí, óbvio que, tipo assim, a gente não vai conseguir quebrar com esse consenso só a gente mesmo tendo consciência, né, desse processo, né? É necessário que a gente, tipo, consiga levar isso para outras pessoas mais, né? E uma das formas que se tem de fazer isso é estando, né, organizado politicamente, né? Porque, inclusive, atualmente a gente tem
dado um consenso, assim, por exemplo, dessa questão aí do Mercosul, né? Do acordo, né, do Brasil com, com a Europa, né? Tipo assim, uma parada que, inclusive, até os próprios setores, assim, do PT, tipo, há anos atrás, né, eram resistentes a se ter uma parada dessa acontecendo, né? E atualmente a gente tem basicamente o presidente, que é do PT, tipo, apoiando, né, aprovando um acordo desse, né? Um acordo que, inclusive, tipo assim, remonta à época lá do Macri na Argentina, que é um neoliberal, tipo assim, época do Bolsonaro, né? Que eles queriam aprovar nesse acordo aí, por, enfim, uma série de eventos assim, não conseguiram, mas que, tipo assim, conseguiram aprovar uma parada dessa num governo, né, dito progressista, né? E é como eu tenho acostumado dizer, assim, que eu aprendi com a camarada lá de Belém, né? Belém do Pará. Tipo assim, governo de esquerda não é governo comunista, né? Então, não dá também pra gente esperar que, tipo, uma parada dessa não vá passar, porque, enfim, os caras têm acordos aí por trás que é o que mantém, né? Basicamente, eles no poder, assim. Quando a gente vai observar, assim, os critérios, né? Desse acordo é basicamente, tipo assim, a gente eliminar, né? Tarifa sobre importação, né? Então, basicamente, é, os produtos, né, manufaturados tal da Europa vão chegar para a gente aqui, tipo, num preço muito mais baixo, né? Ou seja, isso vai fazer com que a nossa pouquíssima indústria que existe tenha ainda mais dificuldade de sobrevivência, né? E aquele pensamento, assim, tipo assim, de uma reindustrialização do Brasil, tipo, fica um sonho cada vez mais distante, né? A partir desses acordos, assim, que é bem bizarrinho. Enfim, mas tem aí imperialismo que se dá, né? Por filme, por música, é complicado. Alguém quer falar algo mais? Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da minha máquina aqui, não sei se vai conseguir me ouvir Tá de boa. falar. Ai, que bom, que a máquina é bem barulhenta. Eu acho que o que a gente precisa analisar também, né, é essas aberturas, né, de construção de data center, né, no Brasil, que é uma forma também de usufruir, né, das nossas terras, destruir o nosso, enfim, a terra, a poluição, enfim, não só isso, né, mas as pessoas, né, que moram em volta desses locais que estão querendo construir essas, esses data centers, né? E aí, como o Fernando falou sobre a questão de indústria, que as indústrias que são de fora, que vêm aqui para o Brasil, elas não deixam as riquezas delas produzidas aqui no Brasil, né? Ela vem aqui com o intuito de sugar a classe trabalhadora, sugar o Estado, porque muitas delas acabam tendo muito incentivos fiscais, né? Ela vai naquele estado, o estado que mais conseguir isenção de impostos para ela é onde ela vai instalar, né? Eu lembro que há uns 2 anos ou 3 anos atrás, se não me engano, na verdade acho que tem até mais, que a Flextronic, que é uma empresa que produz equipamentos eletrônicos, celular, impressora para HP e tal, ela tinha montado uma base no Amazonas, se eu não me engano. Eu sei que ela foi para um espaço aí onde ela tinha mais dedução de impostos e era onde o salário dos trabalhadores lá era menor do que, por exemplo, Sorocaba, né? Então tem essa questão também, né, da importância dessa reindustrialização do Brasil, né? Porque a ideia que acaba acontecendo é a privatização das empresas públicas, né, estadual, enfim, federal, ela acaba sendo
privatizada e entregue para essas empresas que são de fora, né? Que, que é a questão da água, da luz, né? Justamente os itens essenciais, né, para a vida humana, ela está sendo privatizada, né? E aí o privatizado é lucro ali para os novos acionistas, novos, né, donos, enquanto que a população é quem paga o pato, né? Como é o caso, por exemplo, eu não sei agora qual que é a origem da empresa que assumiu a Sabesp, mas aqui, por exemplo, a gente está tendo o caso de que, enfim, acho que não é novidade, né, para quem é de São Paulo, que é falta de água, falta de, enfim, água com qualidade, esgoto a céu aberto. Então, aqui no interiorzão onde eu moro, tem muito disso, sabe? Então, o que a gente tem visto, né, e continua vendo, inclusive, no governo Lula, é isso. Privatização das entregas das empresas brasileiras para empresas estrangeiras, para elas lucrarem, fazer aqui, como falo, né, o fazendão mesmo, né? Sim, sim, valeu, Sueli. Vou dar até uma lida aqui antes de reiniciar, ler aqui o que o Pablo falou no chat antes, só para registrar mesmo o pessoal que vai ver a gravação e tal, depois ter acesso, né? Ele falou aqui, vou ser bem breve aqui por texto. Gostei muito da exposição do conteúdo feito pelo camarada Fernando e as contribuições do professor Alan. Achei também muito interessante como o Lênin utiliza as análises de fontes liberais alinhadas aos interesses da burguesia para demonstrar que mesmo elas não conseguem negar os fatos, que sem dúvida prova a natureza, entre aspas, inevitável do processo de origem desses monopólios. Esses direitos vão fazer subir o preço, entre aspas, igual, entre aspas, vai ter luta de classe, mas Xi não espalha. E aí ele diz que vai sair aqui agora, tchau, tchau, tchau. E Rayane, pode falar. Oi, gente, boa tarde. É, é, Teve uma fala da colega que me incomodou um pouco bastante, foi em relação a o fato do governo ser vitimista, Estado ser vítima. Acho que o Estado não é vítima de nada, não, sabe? A gente tem que ter muito bem isso em mente, a gente tem que entender, né, que quem está ali, embora seja um governo progressista, mas ele não está mais naqueles moldes que a gente se via há alguns anos atrás, né? O governo Lula não é mais vamos dizer, de uns 16 ou 13 anos atrás. A gente compreende hoje o governo Lula enquanto um governo neoliberal, né? É isso, a realidade é essa. Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que se questionar em relação a isso. É, eu acho que é isso, né? Não sou muito de falar, não. Muito obrigada pelo espaço. Valeu, Rayane. Inclusive, assim, teve um negócio que a Sol trouxe, né, que é sobre a questão dessa exportação das empresas, né? Então, por exemplo, aqui, não aqui especificamente em Salvador, mas na região metropolitana de Salvador, né, uma cidade chamada Camaçari, a gente tem a empresa da BYD, né? Que é essa empresa de carros aí e tal, que a China tá exportando para o mundo inteiro. E basicamente, eu acho que em novembro, né, do ano passado, acho que foi novembro ou foi dezembro, teve uma greve, né, de trabalhadores da BYD. E aí o que que acontece? É, na verdade, não são nem trabalhadores da BYD, né? Porque, tipo assim, todos esses trabalhadores eles são postos como terceirizados, né? Então tem uma série de empresas diferentes que trabalham na BYD. E para além disso, né, as condições de trabalho, né, para quem acha que tipo assim, ah, não, as empresas chinesas são foda, não sei o que, tal, tal, tal. As condições de trabalho, para além de ser terceirizado, eram tipo assim, análogas à escravidão, né? Tipo, o pessoal não tinha direito à água potável,
né? Então, tinha que beber tipo água insalubre, né? Para além disso, os funcionários de lá tinha caso que, tipo assim, dá até nojo de citar, tipo assim, por conta das condições mesmo de trabalho, assim, que é basicamente os trabalhadores que eram chineses, né? Eles comiam antes dos trabalhadores brasileiros. Então tinha essa prioridade até na hora de comer, assim. Tipo, e fora os direitos trabalhistas, né? É, por mais que, por exemplo, na BioID você não trabalha 6 por 1, é 5 por 2 tal, mas a quantidade de horas que você trabalha, tipo assim, são longuíssimas, né? Então não basta ter escala 5 por 2 e a jornada ser 10, 12 horas na semana, né? No dia, né? Na verdade, por dia. Então, assim, a gente não se ilude mesmo com essa exportação, né, de capital dos vários países que acontece, né, para o nosso, por exemplo. E eu acho que, enfim, a gente discutir mesmo a partir da obra de Lenin, né, como a gente pode, como o colega Alan tinha citado, né, debater melhor, né, discutir melhor e compreender melhor a realidade brasileira, né, que não está nada fácil, assim, que ao mesmo tempo que a gente tem os Estados Unidos, né, no nosso cangote aí, com a arma apontada, né, como eu falei, tipo, tá tendo exercício militar aqui do nosso lado, e teve, tipo, um bombardeio, né, primeira vez na história da América Latina que um país da América Latina, né, foi bombardeado, acho que só tinha acontecido com o país do Caribe, alguma coisa assim, mas da América Latina não. Enfim, aí passar para Sueli. Tô falante, né? Que bom, é bom assim. Então, inclusive, né, você tocou a questão do restaurante. Eu trabalhei, na verdade, eu era praticamente quarteirizada dentro da Huawei, que é uma empresa chinesa que, inclusive, é a que produz tecnologia, né? E os chineses, né, tinha toda essa questão de carro fornecido pela empresa, bancado pela empresa, apartamento. Então, a questões de moradia, inclusive até pessoas para limpar o apartamento deles era pago pela empresa. E o restaurante deles, além da comida ser separada, o restaurante também era à parte. Não era junto com os funcionários brasileiros. Eles tinham lá o restaurante, espaço ali só para eles, né? E com a, o chefe de cozinha também renomado, né? Não era a mesma pessoa que cozinhava para os brasileiros, né? Então, tem isso. E uma vez eu conversei com um funcionário brasileiro e ele ainda comentou que ele tinha ido, eu não lembro agora para qual país que ele foi, enquanto funcionário da Huawei. E ele comentou que lá os direitos trabalhistas, péssimos, péssimos. Questão de segurança do trabalho, ele diz que praticamente inexistente nesse local onde, enfim, funcionava essa empresa da Huawei. Então tem disso também, né? Certo. Sim, sim. É bizarro, assim, tipo, por mais que existam, né, eu acho que ninguém aqui compreende o imperialismo estadunidense, né, da mesma forma como os demais, né, tipo assim, da mesma, tipo assim, o que os Estados Unidos faz de colocar bases, né, militares em todo o mundo, a gente não vê outros países fazendo, né, no entanto, não quer dizer que, tipo assim, não há imperialismo ali, porque imperialismo não é somente essa fase militar, né, que é que a gente mais tem contato, mais tem no imaginário, assim, muito por conta até dos filmes, né, que a gente assiste e tal, de ver, assim, tipo, Estados Unidos invade Vietnã, por exemplo, aí tem o filme lá do Rambo, enfim, então acaba que a gente fica com esse imaginário, assim, tipo, com o imperialismo fosse somente guerra, né, ou de fato, assim, até nos jornais, né, porque é muito comum
a mídia sempre vai fazer um alarde, né, sobre, tipo assim, ah, não, determinado país está invadindo outro, né, como, sei lá, Estados Unidos invadiu o Iraque. E é uma viagem como, por exemplo, se dá atenção a algumas invasões e outras não, né? Porque, por exemplo, a França está todo ter direito a invadir no país para cima e para baixo. E, tipo assim, a gente não vê no noticiário, tipo, com a mesma veemência, né, que a gente vê quando, sei lá, os Estados Unidos invade algum país. E olha lá, porque, tipo assim, tem país, né, que os Estados Unidos nem precisam invadir, né? Eles só auxilia que alguma outra pessoa invada, né? Que eu acho que o que está mais comum hoje em dia, né? Que é essa tal dessa proxy war. Você, tipo, utiliza um outro país para fazer uma guerra através dele, né? Então, é bastante complicado. E eu acho que é isso, galera. Acho que a gente conseguiu, assim, não esgotar, né? Porque sempre tem algum elemento aí que fica pendente, mas que acredito eu que a gente vai trazer nos próximos encontros, né? Porque a gente vai se reunir pelo menos mais umas 4 vezes aí para a gente conseguir terminar esse livro. Mas acho interessante, assim. E aí eu queria ver, né, que das pessoas que tá aqui, eu acho que o Alan é novo, né? Mas eu acho que seria uma boa, assim, tipo, Alan, se ele conseguir facilitar o próximo encontro, né? Seria uma boa, assim, tipo, que a gente vai utilizar basicamente o capítulo 3. Deixa eu ver aqui no livro, capítulo 3, 4. São 3 capítulos, 3, 4 e 5, que dá aproximadamente 30 páginas, tal, que a gente vai discutir, né, da mesma obra. E aí, enfim, depois a gente pode ir conversando, né, sobre como funcionaria isso, tal, para a gente manter nessa dinâmica, assim, ter sempre alguém diferente, né, nos encontros apresentando, tal. E basicamente a gente vai discutir sobre o capítulo 3, que é o capital financeiro e a oligarquia financeira. Aí tem o 4, que é a exportação de capital, e o 5, que é a partilha do mundo entre as associações capitalistas. São esses três capítulos aí. Aí o próximo encontro, pessoal, como fevereiro é carnaval, né? Mês maravilhoso. Eita, quer ver carnaval, coisa boa. Nosso encontro cairia bem dentro do carnaval, aí não dá, né? Aí, tipo assim, vou deixar marcado aqui para dia 22 de fevereiro, ou seja, um mês e um pouquinho aí, um mês e 4 dias. Mas está dentro do nosso prazo de encontros mensais. Alguém quer comentar algo mais? Não havendo nada mais, Tá ótimo. a gente termina por aqui, pessoal. Bom restinho de domingo aí e até próximo mês. Mas a gente vai se falando aí no grupo, tá certo? Inclusive, quem está assistindo a gravação aí, né, é só entrar aí no Instagram do Genefil, que tem lá o link na bio, né, do grupo, que é o grupo de estudos de Lenin, GE Lenin. E aí você consegue entrar no grupo e ter acesso aqui aos nossos encontros mensais. Valeu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.